Venho dar a minha opinião sobre o documento Orçamento do Estado. Não sendo eu nem economista, nem ligado à área das finanças, sou um mero cidadão com uma licenciatura em Ciências do Desporto e outras formações na área do desporto e na saúde. Porém, como o Orçamento de Estado também mexe com a minha vida e eu sinto minimamente informado, vou dar a minha opinião, até porque, sendo uma opinião de gente do povo, ela pode ter mais sumo, mais conteúdo do que meras opiniões técnico-táticas. Neste sentido, não se inibam de dar a vossa opinião, mesmo não sendo especialistas em determinada área. O que têm é que estar devidamente informados. Neste sentido, o Orçamento de Estado é um documento orientador para o Governo para o ano que se segue. Neste caso, falamos nestas peças de teatro que a gente tem assistido na televisão, no Orçamento de Estado para o ano 2025. Por lei, os Orçamentos de Estado são apresentados até dia 10 de outubro do ano anterior, ou seja, 10 de outubro de 2024 foi apresentado. Depois ele é aprovado numa primeira fase na Generalidade para que possa, depois dessa aprovação, ser discutido na Assembleia da República na especialidade e depois de ser discutido na especialidade e haver algumas alterações, vai ser votado novamente na Generalidade e assim entra em vigor. Neste sentido, e tendo este conhecimento por base, esta peça de teatro que nós temos assistido, negociatas, só demonstra o quanto o nosso país é uma ditadura, uma falsa democracia. É uma ditadura democrática, como eu gosto de chamar. Porquê? Porque se ele tem que ser aprovado numa primeira fase, para depois poder ser discutido em especialidade à frente de toda a gente em Assembleia da República. Depois é novamente votado na Generalidade e só então depois é que é publicado em Diário da República e entra em vigor. Qual a necessidade de haver estas negociatas? Esta necessidade é só porque o país, o mundo no geral, mas nós referimos ao universo de Portugal, é gerido por lobbies, por grupos, maçonaria, Opus Dei e mais uma ou outra entidade financeira. E estes grupos interessa-lhes que o orçamento já vá pré-aprovado para esta discussão na especialidade para que possam não sair muito da norma. Aliás, se há coisa que este Orçamento de Estado é rico, é na continuidade, ou seja, não traz alterações nenhumas de fundo para a melhoria da vida das pessoas. O que traz, sim, é uma continuidade. Por isso, se quem achar que está bem até o momento, este orçamento encaixa. Quem achar que o status quo de Portugal precisa, que a cultura portuguesa precisa dar um salto essencialmente qualitativo, a pensar na vida do cidadão, este Orçamento de Estado não presta. É um Orçamento de Estado de continuidade. Apesar de eu não ser especialista, há algumas coisas que este governo tem feito, da qual eu tenho apreciado, apesar de não ser grande apreciador deste elenco governativo, mas tenho apreciado algumas medidas. O Orçamento de Estado esperava mais. Esperava um Orçamento de Estado que encaixasse mais dentro de uma visão de algumas medidas liberais, essencialmente com alguém que tenha coragem de falar e dizer que é preciso reduzir o Estado em si e com isto reduzir os impostos e aumentar o ordenado às pessoas. Porquê? Porque depois a própria economia mexe. Se eu tiver mais dinheiro, eu vou ter tendência a consumir mais e viajar mais, a passear mais. Se eu tenho pouco dinheiro, porque metade já fica para o Estado pode fazer tudo e mais alguma coisa, essencialmente corrupção, que é o que nos tem presenteado ano sim, e pouco ou nada para as pessoas. E é neste sentido que este Orçamento de Estado é um Orçamento de Estado com uma mão cheia de nada, só continuidade. Para que vocês possam ver, não sendo eu gosto de me inteirar. Aqui está o Orçamento de Estado de 2024, publicado em Assembleia da República a 29 de dezembro de 2023. E fiz uma análise para ter algumas comparações com a proposta de Orçamento de Estado deste ano. E vejo que realmente há algumas reduções em algumas coisas, mas não
significativa, não é significativo para que mude a vida dos portugueses. E é neste sentido que eu queria só fazer um outro alerta para terminar, que é, não compreendo se há uma proposta de Orçamento de Estado, se há um Orçamento de Estado, como foi o caso que vimos de 2024 publicado, porque é que o Estado não é obrigado, por exemplo, agora em março, fazer um relatório do Orçamento de Estado de 2024 em que vá dizer se realmente cumpriu aquelas linhas orientadoras, o que é que fez a mais e o que é que fez a menos. E esse relatório, ao contrário desta proposta que tem 400... permitam-me só ver, mas tem muitas folhas e é difícil ler. Porque é que não fazem um relatório mais sintético, em 469 páginas? Porque é que não fazem um relatório relativamente ao Orçamento de Estado de 2024? É dizer o que foi feito e o que não foi feito, de forma compilada, com gráficos, com números, com valores e colocado ao público, para que nós possamos ter ideias concretas de que, de facto, quando se está em eleições, quando se está em campanha eleitoral, diz-se uma coisa e na prática faz-se outra. E até para os próprios políticos conseguirem ter um bocadinho de moral e de ética e verem que aquilo que escrevem e aquilo que prometeram, que é um bocadinho dispar, diferente, e não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem mudanças de fundo, essencialmente para a melhoria de vida das pessoas. E então depois, posteriormente, ir fazendo tudo o resto que é necessário. Neste sentido, e na minha opinião, sou uma pessoa do povo, não tenho qualquer poder de influência, apenas estou a dar a minha opinião. Este Orçamento de Estado é um Orçamento de Estado de continuidade para favorecer os lobbies que já estão há muito tempo no poder. Precisamos de ruptura com este status quo. E é por isso que eu ou voto Iniciativa Liberal nesta fase, que é o único partido que se apresenta com algumas diferenças que me parece que pode cortar com o status quo, ou então opto sequer por nem votar, porque é deprimente, é doentio estarmos a ouvir esta teatralidade e não haver ninguém capaz de tomar medidas de fundo.